Que você acha que eu não exagerei muito quando falei assim, que isto vai ter impacto na qualidade assistencial da cardiologia brasileira? Não há a menor dúvida, porque fundamentalmente, muito mais do que o conhecimento científico que está documentado nos livros, nas revistas médicas, na internet, inclusive dando acesso a pessoas não médicas a obterem essas informações, tão ou mais importante do que esse conhecimento científico já absolutamente adquirido e sedimentado é a aplicação do conhecimento médico. O conhecimento médico não deve se restringir às universidades, aos hospitais, às clínicas privadas, mas deva ser capilarizado, deva ser levado ao front, deva ser levado ao campo onde está a população. A medicina não é uma ciência, a medicina é uma prática assistencial alicerçada em princípios científicos e que tem uma base humanitária ou humanística muito bem definida. E esta é a preocupação atual da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Para vocês terem uma ideia, o tema da nossa conferência magna, a conferência magistral do Congresso, foi aterosclerose. Do diagnóstico ao tratamento, uma visão humanística. Eu acho que essa simples expressão define bem a importância do tema. E por falar em humanismo, eu queria que a gente começasse a tocar nesse tema, mas antes um pouco, o humanismo na unidade de terapia intensiva é um tema que é palpitante, que as pessoas buscam efetivamente. Eu gostaria de tecer algumas considerações. Qual é o conceito hoje de unidade de terapia intensiva? Houve uma mudança ao longo do tempo? Como é que hoje isto é encarado? Porque as famílias, às vezes, meu pai foi para UTI, é um desespero, é uma coisa triste. Eu queria que você situasse a população, palavra de um especialista que você é nessa área. Muito bem. As unidades de terapia intensiva, elas foram concebidas na metade do século passado, entre os anos de 1950 e 1960, como um ambiente onde originalmente eram encaminhados pacientes cirúrgicos para uma recuperação pós-anestésica, em que dados de lucidez, do aspecto respiratório, do status circulatório eram monitorados. Com o passar do tempo, e o início da década de 70 marca isso de maneira muito categórica, as unidades de terapia intensiva começaram a abrigar pacientes também portadores de síndromes coronarianas agudas. A primeira unidade coronariana, que é uma UTI coronariana, ela surgiu em 1967 nos Estados Unidos, mas rapidamente isso disseminou-se pelo mundo inteiro. Inclusive no Brasil, acho que pouquinho depois já tinha. No início da década de 70 isso estava muito bem consolidado. Sem dúvida. Os pacientes, além de serem pacientes cirúrgicos e pacientes ditos coronarianos ou cardiopatas, começaram a ser alocados em leitos de terapia intensiva, basicamente para dois tipos de suportes orgânicos. O suporte respiratório, em pacientes que eram intubados e colocados em próteses ventilatórias, os ventiladores mecânicos, e pacientes que necessitavam de assistência circulatória, quer com medicamentos, quer com dispositivos invasivos. Paulatinamente, pacientes portadores de disfunções de múltiplos órgãos e sistemas, como, por exemplo, disfunção renal, disfunção hepática, disfunção endócrino-metabólica e ou pancreática, também eram alocados. E esse set de internação produziu e promoveu uma série de avanços de cuidados médicos, não somente no âmbito de medicamentos, de equipamentos, de tecnologia, do emprego adequado de antibióticos, ou seja, aquilo foi um cerne de desenvolvimento do conhecimento científico que nada mais representa do que a dita medicina interna, a clínica geral, aplicada ao paciente de alta complexidade e de alto risco. Porém, observou-se que no final da década de 90, portanto há cerca de 15 a 20 anos atrás, as preocupações com a tecnologia, com o suporte orgânico, com a manutenção da vida, enfim, com todo esse aspecto assistencial, começava a se, digamos assim, afastar, se distanciar
de um princípio básico da prática médica, que é o princípio humanístico, de humanização dos cuidados, até porque a finitude faz parte da vida do homem. Nós temos um momento em que não haverá tecnologia, não haverá estrutura, não haverá profissionais que consigam suportar aquilo que será inevitável. Nesta particularidade, o foco passou a ser outro além da sobrevida, passou a ser outro além do suporte, passou a ser um foco voltado à qualidade e à recuperação e à reintrodução desses pacientes à comunidade, ao seu seio familiar. E passou-se a entender que as famílias e os entes relacionados àquele paciente precisavam, se não de igual, mas de uma atenção muito próxima, muito intensa, porque isso não só favorece o entendimento da complexidade do problema, como propicia ao paciente ações facilitadoras, ferramentas que vão contribuir para a sua mais pronta recuperação. A perda é um elemento que nós temos que nos preparar para ocorrer em todos os níveis. E essa humanização, às vezes, prepara a família também para a perda, e não somente para a recuperação.